Seja bem-vinda a mais um podcast Mulheres de Valor. E hoje, gente, a gente tem uma convidada mais que especial. Ela é a nutricionista integrativa, que depois nós vamos explicar essa palavra mágica aí, que eu achei muito lindo, né? Que eu fui bem profunda na palavra. A nossa convidada maravilhosa, Lorena Duarte. Seja bem-vinda, Lorena! Maravilhosa! Nossa, a gente está muito feliz de ter você aqui, viu? É um presente. Você foi a escolhida. Glória a Deus, é um privilégio para mim ser escolhida por Deus, né? E através de vocês receber esse convite para compartilhar um pouquinho daquilo, né? Que o Senhor tem falado e tem ampliado a minha visão sobre a minha profissão. Uau, ela já está com os olhos lacrimejando. Já, gente, nossa. Que emoção. Imagina como não vai ser esse Não, quadro hoje. Ô, Jéssica, ela já chegou transbordando, Sim. né? Nas nossas vidas. Sim, verdade. Imagina para esse povo que tá aí nos vendo. Imagina. Lá, Lorena, olha, todo mundo vendo a gente. Verdade. Vai transbordar hoje. Segura aí, mulherada, porque a Segura. coisa promete. Isso aí, bora lá. Então, bora lá? Bora. Lorena, primeiramente, eu fiquei muito feliz, né, de você. Nossa, mas eu agora eu vou falar em meu nome, de você estar aqui. Saiba mesmo que você foi gerada, tá? Glória a Deus. Eu coloquei em oração, nós colocamos em oração, mas eu vou falar de mim. De mim. Você foi gerada no meu coração para estar aqui sentada. Eu sabia que, por exemplo, a Jéssica já te conhece, ela já é sua, né, já trabalha ali com você diretamente, o coração dela ia transbordar, vai ver que eu conheço. Mas no meu coração, como a gente teve um contato há algum tempo atrás, como você trouxe agora, né? Eu quero deixar isso para você, que no meu coração você foi gerada. Sabe quando uma mãe gera um filho, né? Então, assim, em oração, eu pedi muito, Senhor, e eu comecei a te observar. Fiquem ligadas aí, a gente começa a observar. Falei, Senhor, aí o Senhor confirmou. E eu quero que você hoje, gostaria, né, que você hoje trouxesse para essas mulheres que estão aí, antes da Lorena, nutricionista integrativa, porque eu sei que ser nutricionista integrativa é muito mais além do que uma nutrição, do que alimento. Você cuida de um todo, né? Da mulher, de quem? Do seu paciente, ok? Mas hoje, essa primeira pergunta, eu quero saber o seguinte. Lorena, quem é Lorena Duarte antes da profissão? E eu acredito que essa é uma ordem muito correta, porque antes de ser filha amada do Senhor, eu não era nutricionista. Sério? Sério. Então, eu sou uma filha amada do Senhor, sou mãe, sou esposa, sou filha e sou farmacêutica também. Minha primeira formação é farmacêutica. O propósito, né, me encontrou. Obviamente, né, eu já nasci com ele, mas eu não sabia exatamente como que eu iria viver esse propósito. E foi exatamente através da minha real identidade, do relacionamento com Deus, que eu entendi, né? E a gente vai poder falar um pouco mais. Não entrega sobre tudo isso, não, né, Jéssica? Aí. Falar mais sobre isso, né? O porquê que hoje eu me tornei nutricionista. Mas antes da nutrição, né? O Senhor me encontrou. Eu sou. Acredito que a profissão também foi uma construção, foram os processos, né? Que a gente estava conversando aqui. E eu precisei passar por diversas etapas, né? Até hoje eu consegui entender o porquê que Deus me transformou numa nutricionista integrativa, né? E Ele não só transformou eu como mulher, né? E tem me transformado cada dia mais, né? Para ser uma melhor esposa, uma melhor mãe e uma profissional com propósito que não é só, né, de nutrir o corpo, mas também de nutrir a alma e o espírito. Isso, mas guarda aí. Isso aí. Guarda aí. Vai lá, a bola agora vai pra visionária. Agora é visionária. Lorena é visionária e todos nós sabemos, né? Assim como Janaína te acompanhou ali, isso eu não sabia, tá? Estou sabendo agora, nesse exato momento que ela te acompanhou. Ou seja, o que nós podemos entender através dessa fala da Janaína?
ela conseguiu perceber nas suas redes sociais que você tinha realmente um propósito, né? Você estava utilizando ali como uma ferramenta para alcançar pessoas, não só pacientes, mas tudo aquilo que você poderia alcançar ali nas suas redes sociais. Mas hoje, infelizmente, as pessoas também, elas manipulam, elas colocam o que elas, né? Estrategicamente, elas podem formar ali até um personagem, né? Mas nós, como te conhecemos, sabemos que não é o seu caso. Agora, eu quero saber de você. O que você identifica na rede social hoje, né? Como que você enxerga isso, essa exposição, mas sem você perder ali a sua essência? Como é que você lida com isso, Lorena? A rede social, ela é uma linha muito tênue, né? É. Porque se você não sabe exatamente o porquê você está ali abrindo sua câmera, criando conteúdos, você se torna vazia e você quer igualar aos outros, a um padrão, a uma caixinha que deu certo. E ontem eu vi um vídeo que foi compartilhado comigo, falando sobre se você não viralizar, você permanece? Uau! E o que aconteceu durante muito tempo, né? Quando começou as redes sociais, quando eu não tinha um propósito, né, para ser divulgado ou disseminado ali nas redes sociais. Era só uma exposição, né? Era só mostrar hábitos, mudar. A minha mudança de hábitos começou assim, logo quando o Instagram começou, então eu compartilhava receitas, compartilhava a minha rotina, aquela coisa. Mas aí, né, só mesmo para inspirar as outras pessoas. E hoje, para que eu permaneça mesmo abrindo a minha câmera, tendo um perfil para compartilhar, ele tem um propósito. E hoje, muito além de ensinar a comer, muito além de contar calorias, de falar de fato, né, o que muito nutricionista e hoje tem muita informação e pouca sabedoria sendo divulgada sobre esse assunto, né, de alimentação e nutrição, eu quis o quê? É uma extensão da minha vida, é uma extensão dos meus bastidores. E claro, né, a gente ainda para mim é uma dificuldade conseguir, porque de fato a rede social, se a gente não tem o nosso coração blindado ou a nossa identidade fortalecida, a gente se perde. Sim. Então, hoje eu conto, né, com a Visão para trabalhar junto comigo no marketing, mas e o mais interessante disso tudo é que a gente tem uma afinidade muito grande e uma visão muito alinhada do que de fato a rede social. E você mesma é uma pessoa que trabalha com isso, mas você não se tornou escrava disso. Então, hoje, eu vejo a rede social como uma forma de disseminar o meu propósito. É de mostrar a visão que o Senhor trouxe para mim. É, de fato, continuar semeando. Eu ainda tenho dificuldade de passar a minha... Eu não falo a essência, porque a essência é essa mesmo. Mas eu falo de expressar aquilo que eu consigo expressar na vida real, no consultório, de abrir e falar, porque muitas vezes ainda há em mim um pouco de medo da opinião alheia, por exemplo. Eu consigo transbordar muito mais no consultório, ou na minha casa, ou no encontro que a gente tem em outras pessoas, do que na própria rede social. Então, o que eu todos os dias, antes de abrir a câmera, é para quê eu estou fazendo isso? E quem eu quero impactar para fazer. Então, tudo hoje, para mim, tem um propósito. Se eu estou na academia, não é só porque eu quero malhar, ou só porque também eu faço um prato colorido, ou eu mostro minhas filhas comendo bem. Mas é porque eu quero mostrar para as pessoas, né, que tem como a gente ser transformado dia após dia, ser influência na nossa casa. E também mostrar que para mim não foi fácil, né? Eu também tive um começo, uma decisão. Então, é mesmo para inspirar e ter, de fato, um propósito para mostrar que, para mim, foi difícil e foi possível, que para você também será. Que isso? Nossa, Vai lá, já Valiosa. encerraria por aqui. Né? Não é? pode Já? porque Não. Tem muito mais. Você tem muito aí. Lorena, o que você trouxe, eu acho, já vou até entrar na sua fala aí.
Vou sair um pouquinho aqui do que a gente Uhum. planejou. O que você trouxe, eu acredito ser o que a maioria das mulheres, porque aqui nosso público é mulher, né? Até então, claro que todos vão ver, mas o nosso objetivo é alcançar mulheres, né? De Uhum. valor. E eu acho que isso foi bom você trazer, porque muitas vezes as pessoas acham que quem está lá do outro lado é totalmente segura, totalmente não tem vulnerabilidade. E você mostrou aí, né, com muita humildade a sua vulnerabilidade. Então, esse coração, é isso que o Senhor, eu acredito muito nisso, sabe? É isso que o Senhor quer, porque rede social, ela não é uma vitrine para você estar ali só exposta, igual você falou. Por quê? Pra quê? Né? Igual quando eu vou também montar o meu conteúdo, eu penso assim, pra que eu vou postar isso? Qual é o propósito disso? Ou se for algo aleatório, pra quê? Né? Então, isso assim, eu quero deixar você bem tranquila, Uhum. porque isso é o que realmente acontece, isso é uma verdade, Uhum. né? Mas vamos mais além disso. Aqui no Mulheres de Valor falamos sobre identidade, é o que você está transbordando, mostrando sua essência, seu valor, sua identidade. Mas na sua experiência existe uma relação entre a forma como a mulher enxerga o próprio valor, né? E a maneira como ela cuida da sua saúde? Como a identidade influencia as escolhas que fazemos diariamente? Aí que eu acho que entra também a sua parte profissional e que eu achei muito interessante, por isso que eu falo que aqui esse podcast é para trazer conhecimento, para trazer verdade, né? O povo Visão. perece visão, o povo perece por falta de conhecimento. Verdade. Então, quando a gente recebe o conhecimento, igual essa nutrição integrativa, é você cuidar, você está cuidando de uma mulher, de uma pessoa, de um paciente, de uma forma inteira, corpo, alma e espírito. Então, tem a ver com propósito, tem a ver com valor, e eu gostaria que você entrasse nisso aí, por favor. Isso é o começo de tudo, né? Quando eu falei sobre a questão de hoje eu ser uma nutricionista, Deus estava construindo essa profissional quando ele reafirmou a minha identidade. Uhum, E eu entendo que a gente só muda o nosso olhar, nossa visão, nossas escolhas, quando a gente entende quem nós somos de verdade, em Cristo. Não existe a mudança de hábito, algo que seja duradouro, se a gente não sabe qual que é a verdadeira motivação para a gente fazer isso. O nosso corpo, né, é o templo do Espírito. Deus habita em nós. E quando Deus habita em nós e quando nós conhecemos quem somos em Cristo, conhecemos a verdade da palavra, a gente entende que o cuidado do nosso corpo, ele está interligado com a nossa identidade. Porque ele não é mais sobre estética, é sobre honra. É sobre amor próprio. É sobre glorificar a Deus com o nosso próprio corpo. Então, você entendendo que através do seu corpo você vai cumprir o seu propósito, e através da sua saúde, nós somos o espelho de muitas pessoas que não conhecem a Bíblia. E tudo que nós fazemos, e a palavra diz, seja beber, seja comer, que façamos para a glória do Senhor. Que nós somos templos do Espírito, que nós somos comprados por alto preço e que tudo que a gente fizer, que a gente glorifique. Assim como muitas coisas foram reveladas, né, através da palavra, para eu encaixar todo o quebra-cabeça e entender isso e eu trazer isso na minha prática profissional. sim. E essa sensibilidade, esse entendimento, essa visão é que me trouxe um diferencial para trabalhar nessa forma integrativa de olhar para a mulher de uma forma completa, de uma forma inteira, integral, de não separar emoção, de não separar o espírito e o cuidado do corpo. E eu entendo que a base da nossa vida é o espírito. A alma, ela está no meio. E a nossa pirâmide em cima é o corpo. Quando a gente inverte, o que eu também já vivi isso, Eu também. a minha mudança, né, de hábitos, inicialmente, ela foi totalmente para estética. E só depois do passar do tempo
e que eu, de fato, conheci Jesus, é que mudou as motivações. Eu fazia muita coisa certa, mas pelo motivo errado. Uhum. E isso é insustentável. Mas quando você tem a base espiritual, quando você entende quem você é em Cristo, muita coisa muda. Porque você muda a sua motivação para cuidar do seu corpo. E é isso, é nesse ponto Que que você eu trabalha. trabalho a identidade. E por quê? Sabe por quê? Que quando você trouxe essa fala, me veio. Você falou das motivações erradas. Mas por quê? Porque dentro de nós há um vazio. Uhum, E esse vazio, quando você não é restaurada, não sabe quem você é, uhum. em Cristo sim, mas quando você não sabe quem você é, num todo, né? Você acaba se perdendo a motivação, o vazio, você tenta suprir na estética, Uhum. na roupa, na grife. Ou então no Entende? desejo, né? Então, mas nunca vai suprir. Então, É. quando a gente se realmente, igual você falou, vem, nós somos corpo, alma e espírito. Quando você vai para o espírito primeiro, é ali você tem esse encontro verdadeiro. Você se conecta com o Pai, mas você se dispõe a obedecer a palavra, Uhum, ler com entendimento, né? Não só como religiosamente, mas com uhum, entendimento, discernimento e deixando o Espírito trabalhar em você. uhum, Você cuidou do Espírito, você vai buscando equilibrar as emoções, que tudo é um equilíbrio. uhum, E aí depois vem o corpo. Então, muitas mulheres, eu trouxe isso porque eu acho muito importante, Lorena, não sei, eu acho que você vai concordar. uhum. Porque, por exemplo, eu vou falar por mim, eu cuidava muito do espírito, mas não cuidava do corpo. E isso me levou a um esgotamento emocional, não cuidava da alma. Então, eu estava em desequilíbrio. Equilíbrio. Então, isso que você faz é muito importante com o seu propósito, com a saúde, com o alimento, mas também com essas 3 bases, porque é um conjunto. Se os 3 não estiverem alinhados, um vai ficar desalinhado. Uhum, Né? Então, às vezes, você vai estar cuidando do espírito uhum, ali, igual eu já alimentava, orava até não sei quantas horas por uhum. dia, mas a minha alma não estava sendo cuidada, minhas feridas não foram. Então, eu ficava só na emoção. Então, tudo é a palavra-chave, o equilíbrio. O Então, assim, eu equilíbrio. acho isso muito importante. Os extremos nunca são saudáveis, né? é. Então é uma espiritualização excessiva Uhum, ou uma busca pela uhum, estética excessiva, né? isso. É a materialização de Aham. tudo. Então os extremos, eles nunca vão ser saudáveis. E todo excesso, aí eu já entro É, aí eu já entro com a minha parte, tá? Todo é excesso é uma uma falta. falta. Exato. Revela uma falta. Aí, visionária, é com você. Não é? Aproveitando Passa esse a bola. gancho, Aham. antes nós víamos muito o quê? Principalmente desse desequilíbrio, né? Uhum. Nas redes sociais, porque Uhum. eu sempre vou puxar para elas, né? Uhum. Aquelas dietas malucas, dieta da moda, dieta da sopa, da lua, de tudo. Uhum. Hoje, né, as canetas emagrecedoras, tudo que vem para facilitar. Eu Uhum. acho que tem muita informação, muitas vezes sem embasamento, né? Você, como essa profissional da saúde, né, séria, responsável, que traz todo esse 360 dentro do que você entrega, e eu Uhum. posso falar porque eu sou paciente dela, né? Não tô aqui defendendo minha Nutri. Ela é perfeita, impecável, gente. Eu Ai. quero que você fale um pouquinho pra gente sobre esse cenário, a Uhum. sua opinião sobre isso, Lorena. Eu digo que no consultório eu tenho mais que quebrar padrões e verdades, né, que as pessoas acreditam, porque de fato hoje a rede social ela vem para o bem e para o mal. Ela vem para te disseminar informações corretas, porém tem muitos profissionais que só querem gerar likes. Uhum. Só querem gerar comentários, só querem visibilidade. Então, eles querem criar polêmicas. Existem diversas vertentes, né? Diversas formas de lidar com a nutrição, porque a nutrição ela é muito extensa, né? Então, cada profissional escolhe uma área exata para trabalhar. E muitas vezes é o que eu falei, às vezes o profissional ele não quer educar as pessoas, eles querem visualizações. Então, eu tento fazer o máximo de transparência possível e trazer essa informação. E eu sempre vou falar que
a mudança de rotina, a consciência do que você realmente precisa fazer. Como que, em relação, né, à alimentação, mas principalmente o equilíbrio, porque não é um excesso de restrições que vão trazer saúde. O básico sempre vai continuar valendo, sempre bem feito. Muitas pessoas querem usar caneta, mas nunca aprenderam a comer. E vão viver escravos da caneta. É uma mudança de hábito. É A caneta mudança de ajuda, estilo de vida. Isso, de hábito de tudo, né? E aí a gente tem que entender que se você não mudar a base, se você não tratar a raiz das questões que têm te afastado da saúde, do alinhamento do que você planejou para viver, não só você, mas porque Deus preparou uma vida para nós. Mas se a gente não está alinhado a essa vida, a gente desconecta de tudo e vive escravo das ferramentas e dos atalhos. Em vez de ter ferramentas, né, para te treinar, mudar de vida. É uma excelente ferramenta, só que ela é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade para você aprender a ter bons hábitos, para você não se sentir escravo dessas coisas. E hoje, né, como eu gosto de buscar muita informação, fui para a Naturaltech, vejo o quanto que as pessoas hoje estão baseando em suplementos, indulgências fitness para suprir uma necessidade hoje. E nunca se teve tanta oferta de suplementos para ocupar um vazio que um medicamento está causando. É a falta de fibras, é a desidratação, é a desnutrição. Então, o mercado hoje mudou por causa de uma questão que tinha que ser a base que tinha que ser mudada, e não um tratamento medicamentoso que seria a solução. Nossa. Tinha que trazer. Bom. Eu entendi o que você quis dizer. Essas novas canetas, né, tudo, eu concordo. São ferramentas, mas se você não mudar, Isso, a é mentalidade. igual a bariátrica. Se a pessoa não muda o pensamento, o modo de pensar, a palavra já não nos diz Isso. que a transformação Amém. Então elas vêm para nos auxiliar, nos ajudar, né? E não é para a gente depender, mas para a gente. Não adianta você. Eu conheço pessoas, por exemplo, que fizeram bariátricas e voltaram ao peso, mas por quê? Continuou pensando da mesma forma. Assim, é todo tipo de medicamento, né? Que veio para ajudar. A ciência veio para ajudar a gente. Mas se a pessoa não mudar, não tiver uma metanoia, ela vai parar e aí vai vir, ela vai continuar com aquele vazio sem realmente tratar a raiz do problema, né? E aí ela vai continuar naquele, não fazendo uma atividade física, não comendo bem, buscando aquilo que é, por exemplo, imediato, né? imediato. Então não é só, elas vieram, ok, são excelentes, mas temos que mudar de dentro para fora, porque aí elas vão, depois aí você vai fazendo desmame, vai dando certo, você não perde aquilo que você lutou, porque emagrecer não é fácil, né? É uma ilusão a pessoa falar. É multifatorial. Até com as canetas. Se você não fizer o tratamento correto, de acordo com o que o seu médico passou, seu acompanhamento lá, do seu nutricionista, você não, você vai chegar uma hora que ela vai dar os efeitos colaterais. Aí ela vai virando escrava daquele tratamento. Ele sempre vai mudando. E aí tá sempre as pessoas aguardando a próxima. Nunca vai ser suficiente. Nada vai ser suficiente. Aí é com mais um mecanismo de ação mais potente. Então eu sinto que eu fui chamada para incentivar novos hábitos. É de mostrar a verdade de uma rotina que te traz saúde, traz equilíbrio hormonal. O meu trabalho é muito focado em mulheres e eu vejo muito a minha história, né? A minha mudança, a minha transformação para poder transbordar e hoje alinhar a minha história com a minha profissão. Sim. E eu entendo que é esse o caminho, né? Eu comecei mudando meus hábitos e eu quero inspirar isso, que é a verdade. E junto com tudo isso, né, Deus me entregou a jornada, né? A Jéssica participou da jornada, foi maravilhoso. E eu vejo que foi da parte de Deus mesmo, porque ele fez com que eu olhasse para a minha história, me entregou 5 pilares principais para que a gente pudesse nos realinhar, porque muitas vezes não é excessos, não é restrições, é a gente realinhar com quem nós somos e quem Deus nos fez para ser.
E a jornada nada mais é de conectar com a nossa real identidade, renovar a nossa mente, entender por que precisamos cuidar do nosso corpo, Uhum. perseverar. As pessoas não perseveram, elas não Eles permanecem. querem rápido. E é esse o caminho para viver a nova vida que o Senhor tem para cada uma de nós. É. E aí, o perseverar, primeiro, não tem consciência de todos esses passos. E segundo, ninguém quer perseverar, todo mundo quer algo imediato. Uhum. E vai ser até já é o final, né? Isso já é o reflexo do final, porque o mundo já está corrido, tudo é rápido, né? A comida, você clicou aqui, rápido, então eu quero emagrecer rápido, eu quero Tudo é para quero que ontem, você né? me responda rápido, eu não aceito o tempo, não respeito o seu tempo, não respeito o seu corpo, eu não Então, assim, é um contexto que você trouxe que eu achei muito interessante e traz para a realidade, que é uma realidade, Uhum. né? Esse estilo de vida que o mundo, né? Que está o mundo. E hoje você me trouxe isso aí também sobre perseverar. Eu vim falando com a Jéssica dentro do carro sobre isso, sobre no mundo nós vamos ter aflição, mas nós temos que ter bom ânimo, Bom né? ânimo. Não desistir, assim. Uhum. As pessoas desistem, as pessoas não perseveram, que você falou, não tem constância. Uhum. Num obstáculo que tem, já desiste. Então, por exemplo, se eu não conseguir emagrecer a meta lá que a Lorena me passou, já Não é para mim. já se frustra, mas o que está por trás dessa frustração que eu não alcancei, né? Que aí eu já vou na minha área, eu já vou Isso, mais a fundo. Então tem um porquê, É. né? Então, assim, o que você trouxe, está trazendo para nós hoje, é um alerta até para nós mulheres, todas que estamos te assistindo, que a gente tem que persistir, igual, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu fui, batalhei lá com, né, meu corpo, emagreci. De repente eu comecei a notar que meu peso tinha estagnado e eu fazendo tudo que era certo, né? Porque a minha nutricionista na época passou e eu comecei opa, isso não tá errado, eu faço atividade física e tal, tô começando, eu vou mais pra tem um trem errado. Aí eu falei, não era hormônio. Fui, entendeu? Hoje o povo, eles não querem buscar a profundidade. Por quê? Não é só você Investigar. emagrecer, né? Por que que eu não estou conseguindo? Porque às vezes a mulher fica aí numa frustração, mas é igual você falou, é um hormônio. Aí eu descobri que eu tinha Hashimoto, então o que estava me bloqueando, e eu fui ficando frustrada. Falei, gente, mas eu faço tudo certo, a alimentação, meu estilo de vida já é mudado há muitos anos por causa desse trabalho que você traz aí, essa realidade que o que Deus faz na nossa vida sobre a identidade. Eu passei por esse processo, por isso que eu entendo o que você está falando. Então eu falei, não, vou mais profundo. E aí eu descobri que eu tinha, falei, ufa, não sou eu, é meu corpo. Então vamos buscar qual é a ajuda aí, orientação médica, tudo, e tá dando certo. Então eu queria que você trouxesse isso para nós, agora já, né, entrando nisso, que você acompanhe muitas mulheres em seus processos, né? Na sua percepção, qual é a maior transformação que você já trouxe aí, resultados duradouros e tudo, que vai além da alimentação? Uma coisa que você vê mais no seu consultório. Olha, eu vou te falar que durante 1 ano de atendimentos, eu vou falar com você que eu iniciei minha jornada de nutricionista me conformando com o padrão de atendimento, que era isso. É atendimento, faz anamnese, avalia exames, faz a dieta ali, faz o planejamento alimentar, entrega e ponto. Só que eu, com esse tempo, eu comecei a me incomodar. Eu falei, esse padrão não é para mim. Porque às vezes você não queria misturar a fé com a ciência, né? E eu fui chamada para isso. É de exatamente ter esse equilíbrio entre a fé e a ciência. É de entender o porquê que temos que cuidar do corpo, mudar nossa motivação, ampliar nosso olhar. E isso que vai mudar nossas escolhas. E aí, com isso, eu fui pedindo para Deus me revelar como que eu vou fazer isso, como que eu vou trabalhar isso. Por quê? A maioria das pessoas já chegam para mim sabendo o que precisa comer, o que precisa evitar. Todo mundo sabe que tem que fazer atividade física, que tem que eliminar ultraprocessados, mas o porquê que a gente não consegue fazer isso sem uma ajuda profissional? E aí, indo mais a fundo, eu já tive diversos testemunhos de ansiedade, de crença limitante, de situações no passado que hoje fazem as pessoas ter compulsões alimentares. E tudo isso foi, assim,
Durante a jornada, eu comecei a entender que eu precisava ir mais a fundo nessa parte espiritual, na parte da mentalidade, porque muitas questões alimentares, ela vem das doenças da alma. Uhum. É exatamente alguns vazios. Todas as minhas pacientes, Dos traumas. eu vou te falar que 90% das minhas pacientes são cristãs. Uhum. E esse entendimento que muitas vezes do desalinhamento com a palavra de Deus, com a espiritualidade, faz dessa desconexão e a pessoa começa realmente a mulher começa a, a suprir as necessidades, né, das emoções com a alimentação. A compulsão. Aí né? gera a compulsão, gera a insatisfação e gera uma frustração que vira um ciclo. E aí você se sente culpada, você olha no espelho, não se acha bonita, não se aceita, e aí isso vai gerar mais uma culpa, e aí o remédio continua sendo o alimento. Uhum. Sendo que o remédio é Jesus. Não sei. O remédio não vai ser manjar, o remédio não vai ser... Isso não trata, ela vai ser uma ferramenta, mas o que vai te ajudar a sair de todas essas questões é Jesus. Ele é o melhor remédio. E a palavra de Deus é o nosso principal alimento. É ela que supre as nossas necessidades. E cada dia que passa traz mais sabedoria, mais consciência, mais entendimento de quem nós somos e por que precisamos cuidar do nosso corpo. Porque que a palavra, né? Eu até fiz um chá com as pacientes que foi sobre oliveiras e falando sobre esse azeite, que a gente precisa guardar esse azeite. Uhum. E o que a gente precisa fazer todos os dias? E muitas vezes eu falo isso para vocês, mas primeiro Deus ministrou isso em mim para depois eu poder transbordar. Porque a gente muitas vezes está preocupado no externo, né? De mostrar quem nós somos, que temos um propósito, da nossa profissão, falar. Porque na rede social, o que a gente tem que ter? Mostrar autoridade. E isso acaba que cansa, né? Só que quando... Porque fica a mesma coisa, né? Só que o que Deus quer? Ela quer aquilo que ninguém vê, é o secreto. É aonde a gente produz o azeite para que a nossa chama continue acesa até que ele volte. E isso é no secreto, isso não é na rede social. Isso não é aqui isso exposto. Porque o que é expressado na rede social é o que a gente faz no secreto. É obedecer à voz de Deus, entender o que Ele quer de nós, para que a gente possa transbordar lá. Então, não é o inverso. E é isso que Deus tem falado e renovado, porque a gente tem que iluminar primeiro os de casa, para depois a gente revelar os frutos. E os frutos, eles vão ser revelados por si só. O próprio Deus revela. Exatamente. Precisa da gente ficar, eu aqui, tô aqui, tipo, né? Exatamente. Olha aqui o meu trabalho. E as pessoas, elas só vão ver os seus frutos. Elas não vão ver o secreto que você faz em secreto, que você tem. As lágrimas que você... as renúncias as que você renúncias, fez. E aí, muitas vezes, a comparação vem daí, porque elas veem o seu resultado hoje, mas ela não sabe as renúncias que você fez. Que semeiam com lágrima, acolherão com júbilo, de alegria. Exatamente. É isso aí. E aproveitando o gancho dessa palavra que você trouxe, comparação. Tem adoecido muitas mulheres, né? Rede social tem, como você mesma trouxe, o lado bom, o lado ruim, tem que saber utilizar, tem que utilizar com propósito, sabedoria e visão, né? E nem todo mundo, hoje em dia, infelizmente, consegue fazer isso. Tem mulheres, infelizmente, viciadas, né? Eu vejo, eu assim, acompanho algumas páginas mais voltadas, né, para os bastidores mesmo, e às vezes chegam algumas notícias, algumas coisas assim, que infelizmente entristecem o nosso coração, né? Mulheres que estão adoecendo por essa comparação, né? Porque só vê a vida perfeita, são esses mentores que tem uma pessoa que eu sigo, que eu adoro o termo que ela usa, charlatões, os charlatões da internet, que ficam prometendo e enriquecem em cima de promessas, enfim. Lorena, em cima disso, dessa questão da comparação, quando uma paciente chega até você na busca quando ela está só no corpo, por mais que você atende muitas cristãs, mas as cristãs também,
também, às vezes vão chegar querendo o corpo perfeito. O corpo que ela acabou de ver ali, né? Na página, da rede social. Como você instrui essa mulher? Quais são os passos que você traz ali para auxiliar ela nessa construção desse equilíbrio? Primeiro, acho que o primeiro passo é de entender que cada uma de nós somos únicas. E assim, as redes sociais, elas realmente elas despertam esse interesse e essa comparação. Só que todo mundo que está se destacando, elas só mostram recortes. Ela não mostra o caminho que ela fez. E muitas vezes as pessoas elas querem comparar o que ela já fez até hoje, achando que só está fazendo o que eles estão mostrando. Mas, na verdade, por trás de muito resultado, muitas vezes teve procedimentos, teve outros tratamentos, atalhos e coisas que muitas vezes as pessoas não vão te falar. Eu também já vivi isso, de falar assim, gente, como assim? Eu faço, treino, como bem, faço tudo certinho, eu não consigo ter esse mesmo resultado que essa pessoa tem e tudo. Então, às vezes, isso é uma coisa muito normal. Inclusive, hoje, eu como nutricionista, eu nem posso postar nas redes sociais antes e depois. Porque Não pode isso, mais. o conselho já entendeu É que isso verdade. é uma forma também de mostrar, mesmo. além de prometer um resultado, porque cada uma tem a sua, Seu e tem a sua genética, né? Sua metabolismo. individualidade. E aí, você não tem como prometer aquilo, mas é uma forma de mostrar que você sabe o caminho para chegar ali, né? Mas eu falo com todas as pacientes, se compare com quem você foi ontem. Não se compare com o que está lá fora. Se compare com quem você foi ontem, que a referência é você. E você cada uma precisa ser transformada em uma área, precisa semear numa área, olhar para dentro. A gente deixou de olhar para dentro. Sabe qual que é a pergunta que, para mim, mais me trouxe reflexão? É quando eu pergunto assim em relação a hobby, porque as pessoas andam tão aceleradas que elas já não sabem mais o que elas gostam de fazer. E aí, muitas vezes, o que a gente precisa de preencher e ocupar, às vezes, aquele estresse ou ansiedade, é fazer uma atividade que a gente gosta. Porque a gente vive obrigada a fazer um monte de coisa que a gente não gosta. E aí, quando vai perguntar o que você gosta, as pessoas não sabem, porque não sabem olhar para dentro. E eu já tenho uma caminhada longa aí de autoconhecimento, de buscar esse autoconhecimento, porque eu vejo que eu só posso cuidar do outro quando eu também estou sendo cuidada. Sim. Então, eu tenho que ficar sempre nessa linha de me equilibrar também para que eu possa cuidar do outro. Então, esse olhar, todo olhar que eu tenho para outra mulher, é o olhar que eu tive para mim mesma. E foram os caminhos que eu encontrei para que eu consiga me reconectar com aquilo que Deus criou para mim e eu não comparar com o sucesso da outra pessoa, né, de um outro profissional. E isso a gente tem que relembrar todos os dias, porque a gente tem uma rotina, né? A gente muitas vezes não vive disso, não vive da performance. E aí a gente precisa de entender que a gente está mudando nosso estilo de vida ou que a gente está buscando algo diferente para nós, para os nossos, sem sacrificar aquilo que é importante, que é inegociável. E outra coisa, o que é inegociável para você, né? Muitas vezes a gente abre mão de tantas coisas importantes para viver a vida do outro. Do urgente. E aí o que a gente precisa é dessa conexão, a gente precisa dessa consciência, é de voltar para dentro de nós, Da de entender essência. o que a gente precisa fazer, porque às vezes é uma chavinha que precisa ser virada e que tudo se transforma, né? E não é na aparência, não é na estética que está o principal, é o que está dentro que vai refletir fora. E outra coisa, as pessoas percebem quando a gente se cuida de verdade e quando é uma máscara, um Uma mecanismo de maquiagem. defesa. Então, assim, a sua conduta, o seu modo de viver ali já vai dizer, opa, ela se cuida, ela é de verdade.
Porque tem gente que usa, igual você falou, a própria estética, a própria imagem para Uhum. se esconder, né? É. Como uma máscara, como um mecanismo de defesa, né? Uhum. Então, as pessoas notam e sabem o que é verdadeiro. É, Não fica muito É. tempo. Pode ficar um tempo, mas uma Uhum. hora não não sustenta, né? sustenta. Aham. E assim, eu falo muito sobre plenitude, sobre abundância. Aham. A plenitude e a abundância, ela não está no corpo perfeito. Eu conheço muitas mulheres de corpos perfeitos e que vivem uma guerra interior e que não são felizes, que não são plenas, que não conhecem a grandeza do Senhor, que o amor de Deus não as encontrou. Elas que não encontraram o amor de Deus, elas não entenderam que o Senhor tem para cada uma delas. Mas eu já treinei numa academia de fisiculturista. Ali só tinha corpos perfeitos, Uhum. almas totalmente doentes, Fragmentadas, né? fragmentadas, que geraram compulsões, que geraram diversas questões. Então, o reflexo do corpo, né, bonito, de uma vida saudável, né, de tudo que você precisa construir, está dentro de você. E todos os dias Deus me revela algo falando que todas as ferramentas que a gente precisa para avançar, para prosperar, para alcançar aquilo que o Senhor tem, já está dentro de nós. Uhum. Então, não é fora, é Não é. dentro. Eu ia até falar uma coisa aqui, gente. Se não puder, depois vocês cortam. É igual o filme do He-Man. Uhum. O filme do He-Man vai lá, eu tenho, A força. e lá fala, né, que a força está Está dentro dentro deles. deles. Só que nós, tudo posso, Naquele que me e fortalece. está o quê? Dentro de nós. É sobre isso, gente. É Não é, sobre Lorena? isso, Eu gosto dessas analogias, né? Que Jesus adorava essas analogias, né? Aham, As parábolas. Aham. Então, olha, eu cheguei até a arrepiar agora, gente, porque Deus fala nos detalhes, as pessoas ficam buscando Deus desse pum. Não, ele tá falando, tentou, mas o mundo tá É. acelerado, não tá percebendo. E para você ter uma ideia dessa aceleração, que eu te falei que eu estava vivendo num padrão de nutricionista, né? Uhum. Que eu Aham. vi que não era o meu padrão, principalmente na decepção. Nenhuma mulher queria cozinhar, nem queria aprender a cozinhar, só queria comprar coisas prontas, práticas. Então, eu já chegava assim, eu não quero fazer nada. Então, eu fui entrando nesse contexto. Aí, quando eu entendi, eu falei, gente, mas Deus não me chamou para isso, não? Peraí. Eu quero inspirar essas mulheres e ver que é possível coisas práticas, porque nós fomos feitas para esse lugar de nutrir, de amar, de inspirar, de acolher e de servir amor de alguma forma. E a gente, como que a gente não ter autonomia? Porque eu vejo que meu maior papel é de devolver a autonomia para as pessoas. Não é de viver escrava de um estilo de vida que elas já viviam antes, ou das restrições, Das metas, ou do né? que eu preciso falar. Eu quero dar autonomia, é de falar como que tem que ser uma rotina saudável, encaixar dentro do que você... Eu acho que o principal papel do profissional é esse, é de ampliar o olhar, entender aonde estava o problema para que você não alcance seu resultado, te dar ferramentas para que isso aconteça e, principalmente, né, ampliar seu olhar para comprar alimentos, de preparar alimentos. Então, hoje, no meu plano de acompanhamento, ele tem essa parte da assessoria e consultoria alimentar nutricional. Uhum. Porque eu entendi que eu preciso inspirar as pessoas a entender que elas aprendem técnicas simples, transformam alimentos e que a mudança de estilo de vida se torna super leve, prazerosa. E a Jéssica, ela teve a oportunidade de participar desse processo, né? De ensinar como compra, de olhar os rótulos dos alimentos, de aprender a escolher, né, os alimentos de acordo com o que vai ser bom para ela e para a família. Porque nós, mulheres, mães, né, nós somos inspiração para os nossos filhos. E eles vão ser transformados e a geração pós vai ser transformada pelas escolhas que nós estamos ensinando para eles hoje, pelos que os comportamentos que a gente vive e que eles são nossos espelhos. Não adianta a gente falar que tem que ter 5 cores no prato, sendo que o nosso prato só tem uma. Eles repetem padrões. E vão ser construídos. Enfim. Lorena, eu quero muito, você falou palavras muito fortes e que inspiram. Você hoje é mais do que uma profissional. Você é uma influenciadora, né, nutricional, que mostra seus bastidores, que mostra aquilo que você faz.
que coloca na rede social um espelho daquilo que é a sua vida, e eu sei disso. Eu quero que você olhe para essa câmera e deixe uma mensagem para essa mulher que vai te ver através das redes sociais também. O seu passado, ele não determina o seu futuro. Você pode ter desanimado, não ter chegado ao seu, né, objetivo, tanto estético quanto saúde. Porém, né, nunca é tarde para semear, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde de você poder transformar a sua vida para transformar as próximas gerações. Isso é sobre isso. E Lorena, eu quero que você, né, nós queremos que você deixe aí seu Instagram, suas redes sociais, para essas mulheres que querem a Lorena, não estão conhecendo a Lorena hoje, a nutricionista gostaram, falaram, eu quero que ela venha cuidar de mim. E eu queria que você, depois de deixar as redes, você deixasse algo que, por exemplo, eu tenho entendido que a palavra de Deus nos ensina que somos corpo, alma e espírito. Então, a reflexão no todo sobre a nutrição mesmo, e trazendo aí a ciência e a fé, nessa, finaliza, deixa aí seu recado, deixa sua marca, deixa sua essência, né? Floresça, né? E eu quero dizer para você, né, Jéssica, que a gente não pode terminar esse podcast, né? Que esse podcast é um podcast, gente, de valor para você, mas eu quero que você nunca se esqueça, porque assim como Deus restaurou a minha identidade. Você sabe o porquê da frase? Porque quando eu passei pelo processo de restauração da identidade, assim como você, eu me olhei no espelho, olho no olho, estava eu lá, despida mesmo, sabe? De tudo, do meu eu, do meu ego, das minhas vestes até, eu estava despida mesmo, e eu olhei no espelho, e o Senhor olhou e falou para mim assim, aqui dentro, nunca se esqueça, o inimigo, ele sempre vai tentar atacar sua identidade. Mas nunca se esqueça, filha, você tem valor. Então, essa frase, ela não é uma frase de efeito, de engajamento. Essa frase é o que você falou em todo tempo. Deus falou para mim. Então, quando eu falo para essa mulher, e falei, nem quando eu entrei em contato com você, você falou que essa frase ecoou dentro de você, porque não era sobre mim. Nunca será sobre mim. Mas eu primeiro recebi esse resgate, recebi essa cura, essa transformação, para hoje eu poder, né, e a Jéssica junto aí, a gente poder passar isso para essas mulheres, porque ninguém cura ninguém sem ser curada. Então é até que ele venha. Então quero dizer para você que você tem muito valor, viu? Amém. Muito. Deus. Pode falar aí. E eu vejo tudo isso que você falou como uma resposta mesmo. Porque a todo momento, né, há setas que vêm duvidar do nosso valor, né? Da nossa capacidade, da nossa unção, né? E isso veio como, de fato, que ecoou como uma resposta ou como o Senhor falando mesmo para mim. Você tem valor, porque todas as vezes que você entrou em contato comigo, você falou, nunca se esqueça, você tem valor. Até eu tô com vontade de chorar, gente. Porque, e todas as vezes eu emocionei. Porque, de fato, se a gente não relembrar todos os dias do nosso valor, a gente se perde nas circunstâncias, nas situações, nas comparações, né? E eu, como falei com vocês inicialmente, cada uma de nós foi criada com um propósito. E os escolhidos não têm escolha. Né? E não tem como retroceder, não. Vai, como ela fala, foguete não dá ré, não, né, valiosa? Foguete não dá ré. E Deus nos cerca, né? E eu vejo o quanto que Ele nos cerca, o quanto que Ele quer nos revelar através das conexões, que através de um projeto que nem existe mais, né? O Senhor nos conectou e hoje nós estamos aqui, né, dividindo essa mesa, compartilhando aquilo que o Senhor tem trazido, a visão que Ele tem trazido para cada uma de nós.
E cada uma de vocês complementam, né, meu propósito e fortalecem a minha identidade. Amém. Glória a Deus. Agora deixa o seu recado lá para as mulheres. Isso. O meu Instagram, tem o meu Instagram pessoal, lorenaduarte.nutri, e tem também a página do meu projeto, que é o MPA Club, Mulher Plena e Abundante. Esse é um projeto, né, de experiências, e eu entendo que as experiências, elas trazem novas crenças, elas quebram padrões e elas revelam algo muito grandioso. E todas as experiências, Deus foi mostrando as grandes motivações e principalmente o poder da comunhão. A reflexão final que eu quero deixar para vocês, né, que está em 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus, né, da paz o santifique, para que vocês sejam irrepreensíveis, corpo, alma e espírito, até que o Senhor Jesus volte. Essa é a mensagem, essa é a visão, e é por isso que precisamos cuidar do nosso corpo de forma integral, corpo, alma e espírito, para que nós sejamos irrepreensíveis até que ele venha. Então, o seu cuidado com o corpo não é temporário, não é para o próximo evento, não é para o próximo verão, é até que ele venha. Por isso nós precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito, para que sustente tudo aquilo que o Senhor preparou para você e que você viva com plenitude e abundância. Que linda! Obrigada, Lorena. Arrasou. Um brinde. Meu Deus, nem acredito. Rompeu. Lorena, queremos te agradecer, viu? Muito Foi um obrigada. presente você estar aqui, transbordar, né? Como uma mulher valiosa e visionária que você é. Foi lindo, né? fantástico, foi. Gente, foi Teve lindo. emoção, Obrigada, teve viu? tudo. Obrigada, né, por essa mesa, por esse Nossa. momento. E se você tiver, né, mais algum convite, tiver algo a dizer, o microfone é todo seu, floresça na vida dessas mulheres. Obrigada. Eu que agradeço esse convite, né? Sempre é uma honra poder compartilhar aquilo que o Senhor tem trazido e ter a oportunidade de falar para tantas pessoas, né? Com tanta clareza de detalhes o que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem revelado e o que o Senhor tem feito em mim, né? E através de mim. E por isso, né, eu quero convidar vocês para fazerem parte da jornada. Eu vou lançar novamente, que é a jornada MPA, que é a construção da mulher plena e abundante. Que, se você não sabe, é a vida que o Senhor planejou para você. Que você, através de Jesus, através de João 10:10 diz que Jesus veio para que você tenha vida e que viva plenamente. Então, é essa vida que o Senhor tem e, através da jornada, é a construção dos hábitos que sustentam essa vida. Então, venha caminhar comigo, com Jesus e com tantas mulheres durante 40 dias, para revelar em você tudo aquilo que Ele quer falar e transformar na sua vida. Nossa, gente, 40 dias? Uhum. Profético. 40 dias, hein? Ao deserto. É isso aí. É Ó, uma jornada. a jornada de transformação. Vai sair Sair do deserto para a terra do prometida. cativeiro. É. Então, um brinde à jornada. É isso aí. É. A transformação na vida que o Senhor preparou para nós. Abundância. A abundância, a plenitude, ela é construída todos os dias. E algo que eu preciso até falar com vocês sobre a boa sorte, ela é construída. E ela, todos os dias, não existe um lugar onde vai nascer a sorte. Você é que cria esse espaço onde essa boa sorte vai nascer. Porque quando ela é regada e quando você compartilha e ajuda outras pessoas, você está levando solução para a sua vida e para a vida da outra pessoa. E o fluir do Senhor é que vai regar tudo. E depois, quando vier o vento das novas sementes, vai ter uma colheita abundante. Uau, arrepiar. Muito tá. Isso mesmo. Então, muito obrigada. Sim. Sim.